Salve, salve, craque Dásculos! É exatamente isso, pessoal, liberalismo econômico. O que é isso, Pedro? Onde que eu posso aplicar esse conceito? Quais são os principais aspectos? Se vocês querem essas e outras respostas, fique comigo até o final desse vídeo, porque nós, aqui da equipe Dásculos, paramos e pensamos, devemos ou não trazer aspectos pontuais sobre certas relações políticas, econômicas e tudo mais. E vamos lá! Esse é o nosso objetivo nessa aula, tudo bem, pessoal? Já vou convidá-los para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e principalmente deixar aquele like, porque vocês sabem, né, pessoal? Fortalecer um canal que tem aulas gratuitas e de qualidade só vai ajudá-los nos estudos. Galera, e aí, liberalismo econômico, né? O que é isso na sua essência e tudo mais? Eu parto do seguinte princípio, aqui a gente está falando de um conjunto de práticas que os estados, evidentemente, eu vou olhar para a figuração dos estados, viu, pessoal? Os estados, eles adotam, né? E é muito interessante eu falar que estados adotam, porque, na verdade, ao longo da aula, vocês vão perceber que quando eu cito o liberalismo econômico, é mais uma ausência do Estado em vários sentidos, né? Então, termos que são muito usados hoje como política de privatização, desburocratização do Estado, né? São termos que combinam com o aspecto do liberalismo. É bem verdade que hoje a gente usa uma nomenclatura que podemos até pensar em algumas outras oportunidades. O professor Saulinho pode ajudar a gente também nesse ponto, que é o neoliberalismo. Então eu queria chamar a atenção para vocês dentro desse liberalismo econômico para isso, né, para a gente pensar um conjunto de práticas que estados eles tomaram e tomam ao longo da história num sentido econômico. Eu já vou passando aqui para vocês. Eu gosto sempre de puxá-los para uma discussão econômica no seguinte sentido, né? Economia é muito amplo para a gente pensar, para a gente discutir, e é muito interessante a gente pensar a economia não apenas por uma vertente do sistema que hoje ele é extremamente hegemônico, que é o sistema capitalista. Então, quando a gente pensa o termo economia, eu tenho certeza que palavras como dinheiro, palavras como poupar, né, palavras como crise, palavras, sei lá, como o próprio capital, ele vai permear as nossas ideias para fazer links, né, ao que eu chamo de economia. Porém, a gente não pode perder de vista, pessoal, que tivemos ao longo da história da humanidade sociedades que elas também tiveram práticas consideradas econômicas, que elas não foram sociedades capitalistas. Então, eu gosto de elevar o grau da discussão sobre a economia, fazendo com que vocês pensem mais ou menos assim. Todo o conjunto de relações que envolve produção, essa produção a gente tem trabalho, essa produção envolve a circulação, a distribuição dos bens produzidos e tudo mais. Todo esse conjunto constitutivo que faz parte de um quadro social, evidentemente que está articulado a aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos culturais, mas isso eu gosto de fazer com que vocês pensem economia dentro de um determinado estado. Não pense que economia, dentro de toda a construção histórica da humanidade, foi sempre pautada por um princípio científico. Isso é muito recente na história, né? Quer dizer, a gente entender que as condições metodológicas, científicas, possam trazer certos resultados para aprimorar os nossos processos, nossos laços de produção. A industrialização, com o movimento da industrialização, juntamente com as teorias, de certa forma, mais racionais, técnico-racionais, de contextos como o século XVIII, o século XIX, é que a gente percebe um avanço considerável, um avanço sistematizado da ideia de economia como pauta fundamental de um Estado e como pauta que é passível de um estudo, de análise de um método. E o liberalismo político, pessoal, ele vem, evidentemente, também nesse bojo, e o liberalismo econômico, ele vai também junto com ele. Eu cito o liberalismo político para que a gente, por mais que estabeleçamos certas diferenciações, a gente também não pode entender que eles estavam dissociados. O contexto que eu estou chamando muita atenção para o surgimento dessa ideia liberal, economicamente falando, é o século XVIII. Tudo bem? A gente vai falar de um grandíssimo autor lá na obra A Riqueza das Nações, que é o Adam Smith, da escola de Manchester, da escola clássica inglesa, como um excelente expoente dela, né, dessa ideia liberal e tudo mais. A gente pode pensar também a fisiocracia, podemos pensar autores como Davi Ricardo, dentre outros. Mas eu acho que o Smith, ele é cirúrgico nesse ponto. Porém, eu me propus aqui nessa aula a não pensar a teoria em si, mas trazer os elementos fundamentais. E quando eu jogo
as condições do liberalismo, do surgimento desse liberalismo, há uma ideia inserida, na verdade há um contexto, né? Deixa eu melhorar aqui minha explicação. Há um contexto que do século XVIII, do século XIX, é um rompimento com as práticas mercantilistas, né? Vamos lembrar também que o termo mercantilista foi cunhado no contexto do avanço das ideias liberais. E a perspectiva era um Estado absolutista que tinha na sua premissa a balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário, o intervencionismo estatal, a política de monopólios como características de suas práticas. A ideia liberal era romper com isso. Por isso que é liberalismo. É liberdade no sentido das práticas produtivas, ou seja, das relações de produção, elas corriqueiramente serem mais facilitadas. E aí não tem como eu não começar uma explicação dessa em não citando mínima intervenção do Estado na economia, né? Não é não intervenção do Estado na economia, não é isso, tá certo, pessoal? O Estado... É interessante uma frase que eu vou usar aqui para vocês, né? Quer dizer, o Estado deve ser responsável por regulamentar certas relações da economia, mantendo as condições favoráveis para que as leis naturais elas discorram bem. Então não é a ausência total do Estado. Consequentemente, eu percebo que propriedade privada e política de monopólio são coisas que um defendido e o outro sendo combatido. Tá? A propriedade privada é uma característica fundamental da ideia liberal. Tá? Eu acho que isso faz com que a gente pense também como que o capitalismo ele se consolidou como modo de produção hegemônico na Europa com a industrialização, deixando a propriedade privada como uma das marcas sistematizadas e consideravelmente importantes. Isso faz parte do quadro do liberalismo econômico. E claro, pessoal, se é liberalismo, você tem que ter a liberdade de concorrência. Isso eu já cito no quarto tópico, aí, como vocês estão vendo. Ó, a ampla concorrência não combina com política de monopólios, né? O próprio nome do monopólio ele já deixa claro. Nós estamos falando de algo mono que controla um certo setor de mercado. É como se uma empresa controlasse um setor de mercado. Você pega uma empresa do setor de bebidas, ela controla todo aquele setor de mercado. Tanto é que atualmente existem leis para evitar com que os monopólios eles aconteçam. Porque mesmo com o avanço das ideias liberais, ao final do século XIX, nós tínhamos certas formas que praticamente monopolizavam os setores da economia, como os cartéis, os holdings, né, os trustes, como exemplos. Porém, é importante ficar claro que isso não é a pauta, né, do liberalismo. Pelo contrário, o liberalismo se posiciona contrário a isso. Então, livre mercado, livre cambismo, ampla concorrência são todas as relações. O livre cambismo no sentido das trocas comerciais, não é, entre países e tudo mais, que não envolve um Estado tão robusto como era a característica do mercantilismo. Meritocracia e valorização do esforço individual como elementos fundamentais. Por quê? Porque isso movimenta as circunstâncias econômicas num sentido, evidentemente, de liberdade, tanto trabalhista quanto produtiva e assim por diante. Essas são características fundamentais, como vocês viram ao longo da minha explicação. A gente pode buscar várias e várias outras situações, mas eu quero que vocês ou revisem ou tomem isso daqui como um certo índice para aprofundar os estudos de vocês. Vai ser importante para avaliações de ciências humanas, vai aparecer no vestibular de vocês, vai aparecer no Enem e é muito importante para incrementar o vocabulário e importante para a produção dos argumentos e, consequentemente, das estratégias argumentativas. Eu vou ficando por aqui, vou mais uma vez reiterar com vocês para deixar o like e, claro, galera, prestem bastante atenção, porque sim, liberalismo econômico é um conceito que vai ajudar na hora da sua avaliação. Valeu, galera! Até mais! Tchau, tchau!